Se você vender esses bombons em alemão, eu te dou 100 mil reais. Foi assim que o homem tentou humilhar a menina humilde que vendia bombons na frente de todos. A faxineira ouviu aquilo, parou de limpar e disparou. Que tipo de adulto fala assim com uma criança? Mas ele só percebeu o tamanho do erro quando a menina respondeu e deixou todo mundo sem reação. E o que ele não sabia era que aquele encontro estava prestes a mudar a vida dele para sempre. Era uma terça-feira quente em São Paulo, no restaurante mais caro da Avenida Paulista. Sabe aqueles lugares onde você vê deputados, empresários de terno italiano e jornalistas famosos tomando vinho que custa mais que o aluguel de um apartamento? Pois é, era exatamente ali. E no centro daquele salão dourado, cheio de gente importante se achando, estava Marcos Vieira, empresário de Alphaville, dono de 3 construtoras, relógio suíço no pulso e ego do tamanho do estádio do Maracanã. Ele ria alto, falava mais alto ainda, gesticulava como se estivesse no palco de um show. Tudo isso para impressionar um homem de postura impecável, Samuel Müller, investidor alemão que poderia injetar milhões no próximo empreendimento de Marcos. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Aqui no Brasil, Dr. Samuel, a gente sabe fazer negócio, dizia Marcos batendo no peito. Não é como na Europa, não. Aqui é rapidez, ousadia, jogo de cintura. Samuel apenas sorria educado, como quem ouve, mas não compra. Observava tudo. O jeito que Marcos estalava os dedos para chamar o garçom. A forma como ignorava a moça que limpava a mesa ao lado. O tom de superioridade com que falava de gente simples. E foi nesse momento que ela apareceu. Ana tinha 9 anos, sandália gasta, vestido de tecido barato e velho. Nas mãos, uma cesta cheia de bombons de chocolate artesanal, embrulhadas em papel alumínio. Ela entrou pela porta dos fundos discretamente, como quem sabe que não pertence àquele lugar, mas precisa estar ali. Boa noite, gostaria de comprar um chocolate artesanal para ajudar minha mãe? Sua voz era baixinha, quase um sussurro. Marcos nem olhou. Continuou falando sobre investimentos, câmbio, lucro líquido. Ana se aproximou mais. Por favor, senhor, é só 5 reais cada. Foi quando Marcos parou, olhou para ela e sorriu. Mas não era um sorriso bom, era aquele sorriso de quem vê uma oportunidade de fazer piada. Olha só, Samuel, disse ele apontando para a menina, como se ela fosse parte do cenário. Isso aqui é Brasil raiz, criança trabalhando para sustentar família. Vocês na Europa não entendem isso, né? Aqui a gente aprende a se virar cedo. Ana baixou os olhos desconfortável, e Samuel e Marcos riram. Marcos soltou uma gargalhada. Aposto que ela nem sabe contar direito. Quantos anos você tem, pequena? Tá na escola ou já desistiu? A menina apertou a cesta contra o peito. Tenho 9 anos, senhor. E tô sim na escola. Faço a lição todo dia antes de vir vender. Sei não, hein? Marcos revirou os olhos. E aposto que só sabe pedir dinheiro, né? Esse pessoal não tem vergonha na cara. Samuel parou de rir e fechou a cara na hora e franziu a testa desaprovando a fala de Marcos. Foi quando uma voz firme cortou o ar. Vocês não têm vergonha? Todos olharam. Era Carla, a faxineira do restaurante. Mulher de uns 30 anos, mãos calejadas, expressão séria. Ela tinha parado de limpar a mesa ao lado e agora encarava Marcos com uma coragem que parecia maior que ela mesma. Desculpa, mas eu preciso falar. Que tipo de homem humilha uma criança que está tentando ajudar a mãe? Carla olhou direto nos olhos de Marcos. O senhor aí, com esse relógio que deve custar mais que meu salário de 1 ano, tirando sarro de uma menina de 9 anos? O silêncio no restaurante foi pesado. Marcos ficou vermelho, Samuel claramente incomodado. Senhora, a senhora vai perder seu emprego se não parar de me incomodar. Pode ser, Carla interrompeu, mas pelo menos vou dormir em paz hoje. Samuel se levantou de repente. Não, espere.
Ele olhou para Marcos, depois para Carla e por fim para Ana. A senhora está absolutamente correta. Ele se virou para Marcos. Eu me desculpo, meu silêncio foi cumplicidade. Isso não é aceitável. Ele se ajoelhou na frente de Ana, ficando na altura dos olhos dela. Me perdoe, criança. Foi errado da minha parte não ter te defendido antes. Ana piscou surpresa. Marcos estava boquiaberto. Samuel perguntou gentilmente: como você se chama? Ana, senhor. Ana. Um nome bonito. E você vende esses chocolates todos os dias? Sim, senhor. Minha mãe faz em casa. Ela é doceira, mas ficou doente, aí eu ajudo. Entendo. E na escola, você gosta de estudar? Os olhos de Ana brilharam pela primeira vez. Gosto muito, principalmente de aprender coisas novas. Eu até aprendi. Mas Marcos, incomodado com a reviravolta e tentando recuperar o controle da situação, interrompeu com uma risada forçada. Ah, que lindo, disse ele com ironia. A menina gosta de estudar. Ele se inclinou para a frente com um sorriso torto. Sabe o que é, pequena? Eu aposto 100 mil reais que você não consegue fazer uma coisa simples. Samuel franziu a testa irritado. Marcos, o que você está fazendo? Disse ele. Calma, calma, é só uma brincadeirinha. Marcos cruzou os braços. Olha só, Ana. Se você conseguir me vender esses chocolates em alemão, eu te dou 100 mil reais. Que tal? A mesa inteira ficou tensa. Samuel fechou os olhos, decepcionado. Carla segurou o pano de limpeza com força. E Ana simplesmente respirou fundo. O senhor promete? Ela perguntou com aquela seriedade que só criança tem quando está sendo sincera. Claro, Marcos riu achando absurdo. Se você falar alemão de verdade, eu pago. Palavra de empresário. Ana colocou a cesta no chão. Endireitou o vestido, olhou para Samuel com respeito e abriu a boca. E falou alemão perfeitamente como se fosse fluente. O silêncio que caiu sobre aquele restaurante foi absoluto. Samuel arregalou os olhos. Sua boca se abriu lentamente num sorriso incrédulo. Carla tampou a boca com as mãos e Marcos ficou branco. Meu Deus, Samuel sussurrou. Ela falou perfeitamente. O sotaque, a conjugação está impecável. Ele olhou para Ana como se estivesse vendo um milagre. Onde você aprendeu alemão, criança? Ana deu um sorriso tímido. Tem uma senhora que mora no meu prédio. Ela é da Alemanha. Todo dia, quando eu volto da escola, ela me ensina um pouquinho. Ela diz que se eu souber outras línguas, posso ter um futuro melhor. Samuel passou a mão no rosto, claramente emocionado. Sua pronúncia é melhor que a de muitos adultos que eu conheço em Berlim. Ele olhou para Marcos com uma expressão dura. Então, Marcos, 100 mil reais. Palavra de empresário, você disse. Marcos engoliu seco. Sua arrogância tinha evaporado. Ele começou a suar. Ah, Samuel, era só uma brincadeira, você sabe. Uma brincadeira? A voz de Samuel estava gelada. Você fez uma promessa na frente de testemunhas para uma criança e agora quer voltar atrás porque perdeu? Mas 100 mil reais é muito dinheiro para uma criança. Para quê? Para uma criança pobre? Samuel se levantou. Em toda a minha vida de negócios, Marcos, aprendi uma coisa. Um homem que não cumpre sua palavra com uma criança não vai cumprir sua palavra comigo. Ele começou a guardar seus documentos na pasta. Se você está gostando da história, se inscreve no canal e se prepara para esse final emocionante. Na Alemanha nós temos um ditado: quem não honra o pequeno não merece o grande. Marcos ficou pálido. Ele olhou ao redor. Todos no restaurante estavam olhando. Políticos, empresários, jornalistas. Sua reputação estava por um fio. Ele olhou para Ana. A menina não estava brava, não estava chorando, só parecia triste, desapontada, como se já esperasse que adultos não cumprissem promessas, e aquele olhar doeu mais que qualquer sermão.
Algo dentro de Marcos quebrou. Ele respirou fundo. Pegou o talão de cheques no bolso interno do paletó. Suas mãos tremiam. Ana, sua voz saiu rouca. Vem aqui, por favor. A menina se aproximou devagar, ainda segurando a cesta. Marcos escreveu, assinou, destacou o cheque e entregou para ela com as duas mãos. 100 mil reais, como prometi. Ele fez uma pausa. E eu preciso te pedir desculpas. De verdade, você me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Ana pegou o cheque com cuidado, como se fosse algo frágil. Obrigada, senhor. Ela olhou para ele com aqueles olhos fundos e sérios. Minha professora sempre diz que palavra é a única coisa que a gente tem de verdade. Se a gente perde a palavra, perde quem a gente é. Marcos sentiu um nó na garganta. A sala inteira estava em silêncio. E então, devagar, alguém começou a aplaudir. Depois outro, e mais outro. Em segundos, o restaurante inteiro estava aplaudindo. Samuel voltou a se sentar, estendeu a mão para Marcos. Agora sim, Marcos, agora eu sei que posso fazer negócios com você. Eles apertaram as mãos. Mas Marcos sabia que aquilo não era sobre o contrato, era sobre algo muito maior. Samuel chamou o garçom. Por favor, traga todos os chocolates que esta jovem tem. Vou levar para minha equipe. Ele pagou, generosamente. Depois se ajoelhou novamente na frente de Ana. Ana, eu trabalho com educação na Europa. Tenho programas de intercâmbio para jovens talentosos. Ele tirou um cartão do bolso. Quando você tiver 15 anos, se ainda quiser estudar alemão, inglês, o que for, eu garanto uma bolsa integral para você estudar na Alemanha. Moradia, alimentação, tudo. Ana arregalou os olhos. Lágrimas começaram a escorrer. De verdade, senhor? De verdade. Palavra de alemão. E alemão não brinca com promessas. Ele olhou para Carla, que estava chorando encostada na parede. Senhora, a senhora foi corajosa hoje. Arriscou seu emprego por uma criança que nem conhecia. Ele se levantou. Eu tenho uma proposta. Preciso de alguém confiável para cuidar de minha sobrinha aqui no Brasil enquanto eu estou viajando. Salário justo, casa, alimentação. A senhora aceita? Carla mal conseguiu falar. Eu aceito, senhor. Aceito sim. Samuel sorriu. Ótimo, comece semana que vem. O restaurante explodiu em aplausos novamente. Ana abraçou Carla. Carla abraçou Samuel. E Marcos ficou ali, sentado, olhando para tudo aquilo. Ele tinha acabado de perder